Esperando a Ariá entrar. Olá, Ah, tudo tudo bom? bem? Deixa eu encaminhar aqui para algumas pessoas a live enquanto o pessoal vai entrando. Tem um pessoal aí que são umas amigas minhas que já te acompanham, que quando eu falei que ia fazer live com você, elas ficaram, ok, imperdível! Linda! Ficaram super felizes. Ah, tô vendo o pessoal entrando. Oi, Tatá, Rafa, Alexandra, lindas. O pessoal que está entrando aí vai encaminhando para outras pessoas enquanto isso. A Tamara. Uhul! E aí, Tamara? Linda! Legal, querida, obrigada por ter aceitado o convite. Pessoal, enquanto vocês vão encaminhando aí, a gente vai se apresentando, que deve ter gente que chegou por você e não me conhece e vice-versa. Então, vou me apresentar. Eu me chamo Maísa, eu trabalho como terapeuta, trabalho com curas energéticas, espirituais, cartinhas do oráculo, conduzo aqui meditações diárias no Instagram. Desde que começou essa fase de isolamento social, eu senti esse chamado, né, de compartilhar essa ferramenta diariamente para ajudar o pessoal a transitar, né? Realmente é um trânsito que a gente está vivendo, com muitos desafios, muitas questões vindo para a superfície, e estamos aí exercendo o nosso papel de luz nesse momento tão desafiador, de expansão da consciência. Então é isso, se apresente, querida. Gratidão, querida. Então, eu sou a Ariá, trabalho aí principalmente como canal multidimensional, trabalhando com a reconexão e com o despertar da nossa memória cósmica, da nossa memória de seres infinitos. E tem um caminho aí como terapeuta também, trabalhando com respiração consciente, cura do feminino, e assim vai, né? Conforme a autocura aumenta, a gente vai aumentando aí as listas de coisas no caminho que a gente procura, né? Sim, exatamente. Eu sempre falo que eu comecei esse caminho para minha autocura, né? E eu jamais imaginava que no meio do caminho eu ia perceber que eu ia querer ser terapeuta e ajudar outras pessoas também, né? Estou nesse caminho há 4 anos agora e é isso. Quanto mais a gente se cura, mais a gente consegue passar amor e cura para as outras pessoas. Então, conta um pouquinho da sua jornada, como é que você chegou nisso, como é que foi o teu caminho? Aí o meu caminho assim foi um chamado que eu não pude assim fechar os olhos, né? Não pude recusar. Eu falo assim que me resgataram, porque realmente foi isso. Eu estava ainda no comecinho assim de conhecer as terapias e eu tive aí uma sincronicidade muito grande que foi o meu despertar, né? A minha reconexão onde que eu fui fazer uma terapia que na verdade não era nem assim uma terapia mesmo, era uma feira de terapias e eu fui lá fazer e nisso a minha família de luz aproveitou a oportunidade, mas quando eu acessei lá eu já sabia que já estava tudo organizado, tudo certinho definido e eu tive uma experiência de reconexão muito forte, onde que eu entendi aí a minha missão de alma para essa vida, entendi o meu caminho de alma, e daí comecei a trilhar esse caminho assim, Eu também, a quando eu partir fiz o de. meu primeiro treinamento, comecei por treinamentos de imersão, né? Aqueles que você fica o final de semana no hotel, tendo várias catarses. E foi logo depois, assim, bem no início da minha jornada, que eu falei, meu Deus, fiquei encantada com aquilo, né? Eu falei, gente, como eu não sabia que isso existia? Como assim? Eu fiquei louca, né? Fiquei maravilhada com as possibilidades que a autocura, a expansão de consciência trazia para minha vida e ficou claro que eu precisava fazer aquilo por outras pessoas também, né? Todo o bem que aquilo estava me fazendo através das pessoas que me ajudaram naquele momento, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso por outras pessoas também. Isso aqui é maravilhoso. E hoje eu já sei que eu já passei como já trabalhei com cura em várias vidas, né? Não só nessa. Aí fui acessando, né, conforme o tempo foi passando, mas eu comecei pela parte mental e pela parte emocional, né? Eu trabalhei muitas questões de criança, interior, me liberando de emoções que eram de baixa vibração,
A espiritualidade foi o mais recente na minha vida, que começou no passado, na verdade, né? E agora eu tô totalmente imersa, né? A cura energética que eu faço é com os mestres ascensionados, com Saint Germain, com a conexão com o eu superior, com Federação Intergaláctica de Luz. Aí entrou bem na doideira mesmo da espiritualidade, que eu aos poucos fui acessando, né? E estou acessando cada vez mais. E agora a gente está falando muito do ancoramento da consciência crística na Terra, né? Para auxiliar nessa transição para a quinta dimensão. Fala um pouquinho da sua percepção sobre o que a gente está vivendo agora. Eu acho assim que a gente já está num processo aí, né? Na verdade, assim, esse processo de transição planetária, né, já dura umas décadas aí. E cada pessoa vai sintonizando no seu tempo perfeito, mas esse ano realmente não tem como não ver, né, essa energia de transformação, essa energia de mudança. Então, acho que 2020 é o ano realmente de muita coisa acontecer, da gente ver uns avanços muito grandes aí na percepção das pessoas, e por isso é preciso mexer, né? Por isso que todas as mudanças que a gente vê e que incomoda, é o que eu falo, às vezes para mudar precisa incomodar, porque se não incomodar a gente não sai do lugar, né? A maioria de nós é assim, então precisa ter aí um empurrãozinho para a gente realmente parar e olhar e ver essa percepção. Então, esse ano aí vai ser muito forte para todos nós e tô aqui ansiosa esperando os próximos capítulos dessa transição. Eu lembro que eu li um livro uma vez sobre criatividade que falava que é essa sensação de inconformidade com o que existe que nos leva a esse impulso de mudança, né? E a inconformidade é esse desconforto em relação a alguma coisa. Que é quando a gente está muito confortável, né, como seres humanos, a gente tende a se estagnar, a querer ficar parado, pelo medo de que as coisas desandem, né? E eu sempre trago essa perspectiva de, tipo, se mantém em movimento. Não é porque a coisa melhorou um pouquinho que você vai com tanto medo de que aquilo piore de novo, você fica parado e aí você mesmo gera essa baixa de novo, né? Eu falo, se mantém em movimento, que a gente está aqui para evoluir constantemente. Se você paralisa a sua evolução com medo de que as coisas piorem, é aí que isso acontece mesmo, né? Sim, o universo está em constante movimento, né? E eu sempre falo que o fluxo cósmico ele é isso, e que para a gente se sintonizar com a energia do nosso ser, do nosso eu superior, é ficar em constante movimento mesmo, porque a vida nos leva, está sempre nos mostrando o caminho, né? E colocando as energias. Mas quanto mais agarrado a gente fica ali no passado, mas a gente acaba gerando sofrimento, né? Que é essa questão do desapego mesmo e deixar a vida levar a gente mesmo, como diz a música, deixar a vida me levar, porque realmente ela só leva a gente para lugares melhores, Sim. Há né? quanto tempo você começou a sua jornada? Quanto tempo você está assim, realmente imersa na sua evolução, no seu desenvolvimento, com essa consciência de que você está fazendo isso? Sim, a minha jornada ela começou fisicamente aqui, né, há 2 anos e pouco, mas ela foi muito intensa, assim, porque é essa questão de caminho de alma mesmo. Então, como que eu falei assim, não tive um chamado, eu tive um resgate, um chacoalhão, assim, eu já comecei de cabeça com tudo isso, porque foi muito forte, assim, perceber as minhas outras vidas, perceber todo o caminho que eu fiz aqui e que realmente a minha missão nessa vida, né? Então, isso foi muito forte para mim, não teve como eu negar. Então, quando aconteceu, nessa minha reconexão, eu mudei toda a minha vida, eu já caí de cabeça nas terapias, é, o meu caminho foi um pouco diferente, né? Porque eu já comecei com essa conexão. Então, para mim, foi assim um susto, claro. Não tão um susto, porque eu sempre fui cabeça aberta, eu sempre fui uma buscadora. Mas uma coisa é você ver as outras pessoas, uma coisa é quando acontece com você. Né? Então, eu nunca tinha canalizado conscientemente, eu tinha uma mediunidade, mas ainda assim era uma coisa mais reprimida, né?
Então, quando se abriu tudo isso, para mim foi muito forte. E eu comecei, peraí, o que está acontecendo, né? Vamos procurar saber o que que é isso. Então, caí de cabeça nas terapias, fui procurando técnicas, fui procurando explicações um pouco mais racionais, né, para tudo isso que aconteceu comigo, mas é aquela coisa, por mais que a gente procure explicação racional, não tem como explicar, é só Sim, sentir mesmo, total. né? E como você era, assim, quais as principais mudanças que você vê em relação a quem você era antes de começar isso tudo e quem você é hoje, né? O que que essa reconexão te proporcionou? Que eu acho que é legal, assim, essa a gente compartilhar a nossa evolução para inspirar as pessoas que ainda de repente estão no comecinho, ainda tem medo, né, de acessar essas coisas. Como é que foi essa mudança toda para você? O que que isso trouxe para sua vida? Sim. É engraçado, né, Maísa? Porque eu fico pensando aqui, até eu postei um texto esses dias que eu achei assim, nossa, eu mudei muito, né? Mas na verdade eu não mudei. Eu só me reconectei com quem eu sou de verdade, né? Então eu sinto que eu voltei para minha criança, para minha inocência, para minha felicidade mesmo de ser quem eu sou, sem ficar se importando com o que os outros vão pensar, sem ficar se preocupando em ter que se adaptar a um padrão da sociedade, né? Então, quando eu tive a minha reconexão, eu estava aí em vias de me formar em economia, eu já tinha passado por algumas faculdades aí, né? Sempre desistindo, desistindo, porque é aquilo, a gente tenta ir num caminho que não é nosso. Então, algo no fundo da gente sempre fala assim, não tá bom, não é esse o caminho. Então, eu estava aí, assim, tentando me convencer de um caminho que não era meu, né? E estava trabalhando em controladoria, numa multinacional, enfim, num caminho nada a ver, né? E daí, quando aconteceu toda essa conexão, eu falei assim, peraí, né? Por que eu estou fazendo isso? É por mim, né? Porque eu estou fazendo algo que não está me fazendo feliz, que nunca me fez feliz e nunca fará, né? Esse caminho, por mais que eu queira me enganar, que vai me trazer felicidade, que vai me trazer um conforto, uma completude, não vai. Então, quando eu tive a minha reconexão, eu realmente mudei a minha vida inteira, saí do meu emprego, parei com a minha faculdade. Eu fiquei assim, realmente naquele ponto que você pensa assim, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida, né? Eu ainda não era terapeuta, não era nada, eu estava com as canalizações. E desde o primeiro momento, como que a minha reconexão foi muito forte, né? Eu já recebi uma série de informações sobre a minha missão, eu comecei a canalizar as frequências já. Então, a minha família de luz falava assim: tá tudo bem, agora você vai trabalhar com isso, você vai ser feliz, tá tudo certo. E eu ficava, meu Deus, como não? Eu saí do meu emprego, eu saí da minha faculdade, como que eu vou fazer isso na minha vida? Então, assim, foi um momento bem assim intenso para mim, né, essa transição, mas como que quando a gente está no seu caminho de alma, tudo vai se ajeitando. E tudo foi se ajeitando para mim. Então, sempre quando eu pensava, não, nossa, eu vou ter que arrumar um emprego, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que fazer alguma coisa da minha vida, tudo se encaminhava e eu falava, e acontecia, né? Então foi assim que foi indo no caminho de alma mesmo, seguindo o universo. Por isso que eu digo, por experiência própria, sigam o caminho do seu coração, sigam o que faz vocês felizes, porque isso daí vai levar vocês sempre para um lugar melhor. E confia no universo, porque dá certo sim. Sim, a meditação de hoje de manhã foi justamente isso, né? A cartinha que eu tirei. Eu tiro todo domingo uma cartinha que orienta o trabalho da semana através do oráculo, né? E falava justamente isso, né? Da gente seguir o caminho do nosso coração. E eu vejo que a maior dificuldade, digamos assim, o maior bloqueio, a maior resistência das pessoas é a mentalidade da escassez, né? Justamente essa questão, ai meu Deus, mas isso eu não consegui, eu tenho minhas contas para pagar, e se eu sair do emprego agora, como é que eu vou fazer? Como é que você lidou com isso, assim, nesse caminho, né? Como é que veio essa confiança? Como é que você acessou isso? Eu sei que é muito mais de sentir do que de explicar, mas só para ajudar, tentar ajudar um pouco o pessoal que está passando por isso. Sim, eu até hoje eu digo que o problema de
escassez, da falta de prosperidade e abundância é um dos principais problemas da nossa sociedade como um todo. E eu vi isso em mim mesmo, então eu tive que me trabalhar muito com essa questão da prosperidade, da abundância, porque a gente fica ali preso naquilo que para eu ser próspero, eu tenho que seguir modelo X, X e Y, ou para eu ter isso, eu não posso ter aquilo, ou seja, para eu ganhar dinheiro, eu não posso ser feliz com a minha profissão, né? A gente sempre fica escolhendo uma ou outra coisa. Então, tem muitas aí crenças limitantes a serem dissolvidas realmente. Tem uma mudança total de consciência a ser feita e acreditar realmente que o universo é próspero, abundante, né? E eu senti isso na minha vida total, porque quando eu tive essa mudança, eu vi como eu estava com a mente próspera, eu vi como eu trabalhando numa multinacional, recebendo um salário fixo, eu ainda não era abundante. Eu ainda não fazia as coisas que eu queria fazer, que eu me sentia feliz, porque eu sempre tinha medo que no futuro faltasse, que no futuro faltasse, né? Então eu acabava e o dinheiro vai de qualquer jeito, gente. Isso que é o mais incrível, assim, que eu fiquei percebendo, é que não importa você ficar mentindo para você mesmo, falando assim, não, eu não vou gastar com essa viagem, porque eu não tenho todo esse dinheiro, porque eu tenho que economizar. E quando você vai lá olhar para sua conta, o dinheiro foi, e você não sabe nem como o dinheiro foi, e você não gastou, né, com o que você queria, com o que realmente te fazia feliz. E eu percebi isso na minha vida. Então, assim, foi vários bloqueios que eu fui desconstruindo, com relação à abundância, porque realmente aí é uma questão social, né? Não é nenhuma questão individual. Eu vejo esse como um problema coletivo, do coletivo muito forte, né? Anos e anos aí dessa questão da escassez, né? De eu não posso, de eu tenho que seguir um sistema para ter alguma coisa. Então realmente aí o pulo do gato que a gente vai dar também está relacionado a essa questão da Sim, abundância. tem muitas crenças individuais que a gente pega da nossa família, né? Ou até de coisas que a gente passou em vidas passadas, né? De dificuldades que a gente vai carregando. Tem uma crença muito comum coletiva que é, eu não posso ter tudo, né? Essa crença Uhum, é muito limitadora, que leva a essa exatamente. questão de ter que escolher. Ai, não, mas se eu tiver isso aqui, eu não vou ter dinheiro. Se eu fizer isso aqui, se eu seguir um caminho da felicidade, de fazer o que eu amo, isso é ilusão. Não tem como ser próspero. Eu tenho que seguir as carreiras tradicionais, né, de engenheiro, médico, não sei o quê, trabalhar em empresas. Ser Uhum, autônomo é muito uhum, difícil. Todas essas crenças, né, de que a gente vai ouvindo muitas vezes da nossa família, né? E mesmo sem ter consciência de sim. vidas passadas que vão nos bloqueando, né? Eu tô lendo as cartas de Cristo, não sei se você já deve ter lido, né? E ele fala muito disso, que toda a nossa miséria, todo o nosso sofrimento é criado apenas pelas limitações do nosso pensamento, né? Que a gente precisa entender isso, que não tem essa figura de um Deus punitivo que nos pune por ter feito Uhum, alguma coisa errada, né? É a lei da causa e do efeito apenas. A gente colhe o que a gente planta. Não tem ninguém lá em cima punindo a gente. Lá de cima só vem amor incondicional o tempo todo, né? exatamente. Uhum. E é bem legal isso, né? Porque quando você entende que você escolheu estar aqui, que você escolheu estar passando por essa experiência, que você não precisa sofrer, tudo muda, né? Porque é uma série de traumas. Isso, nas terapias que eu faço, principalmente no Renascimento, a gente considera os grandes traumas da humanidade. E tem os traumas religiosos, que entra isso, né? A questão do karma, a questão só os pobres vão para o céu. Então tem isso incutido, né? Que para você ser bom, você não pode ter dinheiro. E isso está no inconsciente coletivo. Isso não é uma coisa que conscientemente a gente fala assim, eu não vou ter dinheiro porque se eu tiver dinheiro eu estou sendo mal. Mas no nosso inconsciente, no nosso DNA, está incutida essa crença. Então você tem bloqueios de prosperidade, você não entende o porquê, mas é por toda essa carga ancestral de crenças que estão inconscientes, estão no nosso DNA, que a gente não consegue, às vezes, ir para frente.
E isso acontece assim com a maioria da população, a gente vê, né? Mesmo os mais ricos, a gente fala assim, ah, né? Ó, se a gente contar, são poucas as pessoas que têm realmente, né, uma abundância monetária. Mas se você olhar para essas pessoas, é aquilo que você disse, a crença de eu não posso ter tudo está lá também. Então eu tenho dinheiro, mas eu não tenho uma relação legal com a minha família, né? Eu não tenho, eu não, eu ou sou feliz monetariamente, ou eu sou feliz emocionalmente, né? Então onde que está aí essa verdadeira Sim. felicidade? Ou Fica não sempre dá tempo de faltando, fazer tudo, né? Essa é uma outra coisa que não também dá limita tempo. muito. Uhum, exatamente. Legal. Gente, se vocês tiverem perguntas, quiserem comentando, vão colocando nos comentários que a gente vai interagindo, tá? E como é que foi essa transição de carreira para você, assim? Em que momento você falou, vou me jogar, vou confiar? Olha, vou te falar assim que foi desde o primeiro momento, porque para mim foi muito forte. Claro que não foi. Eu vou contar aqui o que aconteceu comigo para vocês entenderem um pouquinho, porque foi bem assim, engraçado, né? Eu fico olhando para trás e fico assim pensando, nossa, como que pode, né? Então eu fui fazer, né, essa terapia, que era só uma amostra, vamos dizer assim. E daí, de repente, era perguntinha, sabe como Teta Sei. Healing? Assim, tipo, o meu maior problema hoje é, né? E daí perguntou isso pra mim e eu tava fazendo junto com a minha mãe, né? Então eu vi ela fazendo e eu fiquei assim, como que ela tá respondendo isso tão rápido? Eu já tava aqui do lado pensando, qual que é o meu maior problema? Já tava aqui, né, raciocinando. E daí, quando fez em mim, daí eu cuspi assim, falei assim, minha vida, né? O seu maior problema é a vida. E eu, na mesma hora que eu falei, eu fiquei assim, a vida? Como assim? Mas que depressivo isso, né? Eu não tô assim tão depressiva. Fiquei assim, pensando, né? E daí ela, por quê? E daí, porque eu não sou daqui. E comecei a chorar, 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 chorar. Aí, aí eu assim, é engraçado, porque daí você se torna duas pessoas, né? Eu lá chorando e eu aqui, assim, na minha mente pensando o que tá acontecendo. Daí ela perguntou, né? Você não é daqui, né? Mas por quê? E começou a conversar. E daí eu, de repente, comecei a parar de chorar, né? Primeiro foi aquele desespero de eu não sou daqui, eu não me encaixo, não sei o quê, né? Nananã, minha primeira vida aqui, nananã, aquela choradeira. De repente, eu me conectei no meu centro e aconteceu um negócio muito louco, que foi a primeira vez que eu realmente senti o que que é você estar conectado com o seu ser, com o eu superior. Então, eu comecei a falar de mim em terceira pessoa, né? Essa é a primeira vida dela aqui, ela veio pela transição planetária, nananã, nananã, né? E eu, assim, eu estava mais ou menos aqui, assim, atrás, como se eu fosse uma observadora de toda essa situação, pensando, o que que é que está acontecendo, meu Deus? Maravilhoso. E a minha mãe do lado chorando, assim, ai, como assim? E daí eu comecei a reconhecer pessoas, né? Eu, tipo, a minha família estelar está toda aqui na minha volta, né? Comecei a falar nomes, enfim, né? Comecei a reconhecer pessoas. E daí no final, a minha família estelar tem uma mensagem para passar, mas eu não consigo traduzir, eu falava, porque ficava meio mudando, né? Entre o meu eu e eu aqui. E daí a pessoa que estava me conduzindo falou: fala. E daí eu comecei a falar essa língua, né, que hoje vocês veem nas minhas transmissões. Então comecei a falar, falar, falar e aquilo tudo, né, foi muito chocante para mim, porque quando eu estava naquela conexão, temos um participante aqui, não liguem, gente. Ah, sim. Ela quer participar aqui junto.
Então, quando eu estava naquela conexão, era muito impressionante, porque é como se eu soubesse todas as respostas. Qualquer coisa que ela me perguntava, eu falava, qualquer pessoa que ela me perguntava, não, eu sei, essa pessoa é de muita luz, ela também veio. Então, eu sabia todas as respostas e principalmente o que mais me marcou. Eu sabia que aquele momento não era uma coincidência. Eu sabia que aquele momento era um momento que estava programado para acontecer aquilo comigo, que era com aquela pessoa que era, era naquele momento, não era nem antes e nem depois, porque aquele momento acontecendo do jeito que aconteceu ia gerar toda uma série de outras coisas que se fosse em outro momento não ia acontecer. Então, ali eu percebi como que é essa sinfonia cósmica, como que é esse caminho que a nossa alma escolhe, né? E que a gente, assim, claro, tem opção, né? Porque uma série de coisas acontece, mas eu ainda teria opção se eu ia seguir ou não ia seguir. Isso é minha escolha, né? Mas essas sincronicidades eu comecei a perceber a partir dali. Essa orquestra cósmica, onde que nada acontece sem ser pela vontade do ser, que é a nossa alma maior, então foi muito interessante a partir dali eu começar a ter essa percepção e daí tudo mudou. E a partir disso, é claro, né? Eu levei pelo menos uma semaninha ali em choque, né? Pensando assim, peraí, porque nessa época, é engraçado, nessa época eu já estava assim, eu começando a entender de transição planetária, começando eu assistia muito vídeo de hipnose, né? E eu assistia vídeo das pessoas sendo hipnotizadas e acessando vida em outros planetas. Eu conheci o trabalho da Dolores Cannon, que é uma hipnoterapeuta já falecida, americana, e ela tem um trabalho incrível. Quem quiser, procure sobre ela, porque eu recomendo muito. E ela fala das 3 ondas de voluntários, desse plano todo, né, para essa transição planetária. Ela fala nos livros dela, nas palestras também, é muito interessante. E eu já tinha começado a ter contato com isso. Então, quando aconteceu isso comigo, eu fiquei assim, meu Deus, eu tô assistindo esses vídeos demais, peraí, como assim? Tô pirando na batatinha. Mas é claro, né, que aí é que a gente entende que isso é o mental, né? Que fala através da gente, a nossa mente mente, porque a nossa mente é movida ao medo. E foi tudo fichas que foram caindo no decorrer aí do meu caminho, porque o sentir, gente, quando eu estava lá naquela experiência, o meu corpo inteiro, assim, estava em choque. Eu não conseguia colocar a mão assim no braço da cadeira, minha mão ficava levantada assim, porque era tanta energia que parecia que eu ia decolar a qualquer momento. E isso é uma coisa que a mente não consegue fabricar, né? Então, assim, demorou uma semaninha, mas eu cheguei à conclusão, não, eu não tô ficando louca, foi isso que aconteceu mesmo, e daí foi acontecendo coisas, né? Só quem passou sabe que quando se abre o canal, aí não tem mais como, e daí foi seguindo o fluxo. E para mim, assim, desse momento em diante, já foi uma grande virada. E os pontos que eu estava insatisfeita na minha vida e que até então eu ainda estava mentindo para mim que eu poderia ter alguma felicidade ou completude daquilo, foram ficando mais, foram me incomodando mais, né? O nível assim de descontentamento com aquilo foi aumentando até um nível que não demorou, acho que 3 meses eu já tinha mudado Uau, tudo. foi bem rápido mesmo De o seu tensão. processo. Foi bem rápido. Legal. Eu Uhum. falo muito isso, né? Que a partir do A momento Juliana que colocou ali, não dá para usar para desver. dizer isso. Eu sempre falo que quando a gente acessa, né, o nosso eu superior e reconhece que a gente é uma alma, que a gente é um espírito, que não existe morte, existe apenas transições, né? A morte é sair de um corpo físico e ir para outro, ou então ir para outro lugar. A gente começa a se dissociar da mente, começa a desapegar da matéria, né? E aí o sofrimento cessa.
eu falo, eu olho para trás, eu tive um histórico super pesado emocional, muita coisa que eu tive que ir desconstruindo e curando e deixando para trás até eu acessar a espiritualidade. E quando eu acessei a espiritualidade, que em questão de 2 meses, assim, no processo da formação da cura energética que eu fiz lá na Austrália, o sofrimento da minha vida acabou. Acabou. E eu finalmente entendi o que era entrar no fluxo da vida, que até então eu lia sobre essas coisas, ouvia falar, mas isso eu ainda não conseguia sentir. E aí, quando eu fiz a formação de cura energética, eu comecei a fazer aquela meditação todos os dias, que é a meditação que eu conduzo hoje aqui no Instagram diariamente. Eu falo hoje, cara, se eu falar 5 anos atrás, que um dia na minha vida não ia ter sofrimento nenhum, eu ia rir. Eu ia falar, não acredito nisso, isso não é possível, gente. E hoje eu falo, não é que não tenha mais dor, a gente ainda continua em processo, a gente continua em liberação, não tem, né, a gente está sempre se trabalhando, né, o trabalho não acaba assim, da noite para o dia, mas eu não entro mais em sofrimento quando eu estou num processo, quando eu estou lidando com uma dor, eu estou ali só deixando aquilo ser processado, aquilo ser liberado, mas eu não entro mais naqueles buracos e fico nadando na lama, mó tempão, que nem eu ficava no começo, né? O desinteresse pelo material é normal? É, assim, vamos entender o que é desinteresse, né? Porque daí a gente corre o risco de ir para o outro extremo e desvalorizar a matéria, que aí também ainda Sim. é ego, né? Aí é entrar só na espiritualidade e não valorizar o que está sendo feito aqui. Eu sempre falo que é céu e terra, né? Minha meditação é isso, é céu e terra, não é só céu nem só terra. É esse equilíbrio das duas coisas. A gente está encarnado por um motivo, e a gente cuidar da matéria, e valorizar essa matéria, e valorizar essa experiência, e tudo que a gente está vivendo aqui faz parte desse processo de evolução. Então, o desinteresse, cuidado com a palavra desinteresse, né? É desapegar da matéria, não é se desinteressar pela matéria, né? Sim. Perguntaram qual foi É a bem isso. terapia que você fez. Ficaram curiosos. Ah, é uma terapia que eu trabalho agora também, chama-se memória celular. É bem Como é que legal. funciona? Ela é uma terapia que trabalha com a respiração. E através da respiração, mas é aquilo que eu disse, gente, não se apeguem muito à terapia, né? Porque quando tiver que acontecer e quando a gente está pronto, isso que eu trouxe para mim, assim, que quando a gente está pronto e quando a gente começa a entrar no caminho e fala assim, pronto, universo, eu começo a me abrir para tudo isso, vocês vão se sintonizar. Né, com a frequência que vocês precisam, com o tipo de terapia que vocês precisam, com a pessoa que vocês precisam para abrir esse portal para Com vocês. certeza. O meio Então, é o que menos importa, né? Eu sempre falo que eu posso apontar caminhos diante das coisas que eu vivi, mas só você pode saber qual é o seu caminho agora, qual é o seu próximo passo. O meio não importa muito e já tem vários terapeutas que escreveram livros de aconselhamento de várias coisas que falam isso. O que mais importa é o relacionamento que você tem com a pessoa que está ali te ajudando a acessar alguma coisa naquele momento. O que ela vai usar não importa muita coisa, não. sim. E aquela coisa também, né? Porque a experiência em si, ela é só um pouquinho ali do caminho. Só que o trabalho duro, que é o maior trabalho que eu falo que a gente tem que fazer, é essa desconstrução das nossas crenças limitantes, dos nossos bloqueios, de toda a programação aí que está incutida no nosso DNA. E que daí sim é preciso um esforço, né, para a gente se livrar de tudo isso. E eu acho que o ponto tá aí mesmo, porque a experiência, a gente pode ter uma experiência de conexão, a gente pode fazer uma meditação e de repente ver os mestres, ver nossos guias, e isso pode não mudar nada na nossa vida, né? Porque só essa conexão, ela dá um sinal para a gente, é o universo mostrando, olha, estamos aqui, olha, tem algo muito maior, mas é só realmente a nossa ação em se desfazer dos pesos que a gente ainda carrega que realmente vai mudar e virar a chavinha, né? Sim, é uma entrega mesmo, né? É só assim, aquela coisa que você se entrega, se abre, né? E se rende mesmo ao processo, né? E aí a forma não importa muito, as coisas vão chegando até você na hora certa, né? Eu lembro que eu estava
Tava lá na Austrália, né, e vivendo, entrei num processão, foi a minha noite escura da alma mesmo, ano passado, né, foi aquela jornada, assim, de realmente terminar de limpar a base, assim, para começar a reconstruir numa base mais sólida. E eu comecei a procurar coisa e de repente eu vi a foto da Cassandra, que foi a minha professora de cura energética, no Facebook. Eu olhei para a foto dela e falei, é ela. Eu não precisava pesquisar quem ela era, o que ela fazia. Eu vi que ela estava divulgando o curso dela de cura energética. E aí eu entrei na mentalidade da escassez, tipo, ai meu Deus, mas é muita grana, agora eu já não estou ganhando nada, e não sei o que. Entrei nesse bate-bola aqui dentro da minha cabeça. E eu falei, cara, não, confia no seu coração. Você tem esse dinheiro agora, para de ficar com medo de faltar no futuro. Vai e faz, cara. Seu coração sabe que esse é o caminho. Eu olhei para ela, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Parece que eu fui lá para a Austrália só para acessar essa ferramenta e voltar para cá e tá fazendo o que eu estou fazendo agora. E é isso, eu tive tantos mestres, né? Tantas pessoas que já estavam no seu caminhar, que foram me trazendo tantas coisas. Eu comecei pela programação neurolinguística, aí eu fui fazer mindfulness, aí eu fiz Theta Healing. Aí a coisa vai se abrindo e a gente vai seguindo esses chamados, né? Como eu falei na meditação de hoje de manhã, e a gente ouvir esses chamados quando ainda é um sussurro, né? Se a gente fica resistindo àquele sussurro, a coisa vai ficando mais alta. Daqui a pouco tem que esfregar na sua cara. Ô, tô tentando te avisar aqui, ó. Você não tá ouvindo. Sim, acessar esses Sim. desconfortos, Sandra, faz parte do processo. Como lidar com os desconfortos? Como você responde isso, Ariá? Como lidar com esses desconfortos? Ah, eu diria agindo sobre eles, né? Não deixando o desconforto crescer a um tal ponto que a vida toma a decisão para você, porque a vida ela toma a decisão. Caso a gente não tome a decisão, vamos dizer assim, estou insatisfeito com o meu trabalho, isso está me gerando incômodo. E eu fico ali todo dia, eu vou para aquele trabalho incomodado, mas eu não tomo uma atitude de procurar outro emprego, não tomo uma atitude de transformar aquela situação. Vai chegar um incômodo, um tal ponto, que de repente o seu patrão pode chegar para você, um exemplo, e falar: você está Sim, demitido. Por nada, né? Pode ser assim, você considera mais injusto possível, mas é por quê? Porque a energia, gente, ela atrai. Né? Então, assim, antes da vida tomar a decisão pela gente, é melhor a gente agir diante daquele incômodo e mudar. Porque é igual a Maísa falou, não é que não tem dor, mas é que não tem sofrimento. Porque o sofrimento, ele advém da resistência, né? Então, vamos dizer que daí me demitam e daí eu fico ali sofrendo, ai, né? Mas por que você está sofrendo se você nem gostava daquele emprego? Daí vem a resistência, né? Ai, porque eu tinha um salário e você não pode ter um salário em outro lugar, né? E daí vem a quebra das crenças, que é tipo, eu só tenho essa opção. E por mais que essa opção esteja me fazendo sofrer, eu não posso largar dela. Será que é assim sim. mesmo? Aí daí a gente começa a ver que não, que o universo é abundante. E tomar ação em cima do incômodo é o melhor caminho Sim, eu sempre. lembro que eu atendi uma pessoa uma vez com as cartinhas do oráculo e ela estava nesse momento, né? De transição, tinha acabado de ser demitida. Aí ela veio e falou: Ah, eu sempre quis morar fora. Eu falei: Acabou a consulta, minha filha. Olha o universo aí. Tirou tudo que estava prendendo ela, aquele local físico, pessoas, né, de família que às vezes cuidava e chegou a hora da pessoa passar, né, e morrer, né, que para mim não tem morte mais, a pessoa foi para outro lugar. O emprego que ela foi demitida, tudo foi caindo de certa forma, assim, do tipo, você tá me falando já qual é o teu caminho, o universo só tá te ajudando a se alinhar com isso, o seu caminho é esse, vai morar fora. Você já sabe, você só está resistindo a atender esse chamado do coração. A dor existe porque estamos humanos, ela faz parte do processo. Sim. Dei graças a Deus que saí. Um dos dias mais leves que tive foi quando saí do meu emprego. É isso. E às vezes é um relacionamento também, né? Quantas vezes a gente fica resistindo, que o meu caminho foi muito isso, né? Através dos relacionamentos. Eu ficava empurrando com a barriga
e ficava ali e não queria desapegar, né? E é sempre isso, né? O apego, a gente resistindo, apegado àquilo ali, guardando as sete chaves, não querendo abrir mão daquilo por medo de ficar sem, por medo das coisas piorarem, Uhum. né? E aí a gente não se entrega ao fluxo, né? O fluxo está sempre ali, é só a gente que resiste a ele, né? Fala um pouquinho das suas transmissões aqui no Instagram, querida. O que são as conexões estelares? Como é que são essas transmissões? O que elas trazem? Então, as transmissões estelares, elas são frequências, né? Frequências de dimensões superiores, que eu falo frequências da luz mesmo, que vem trazer toda essa nova energia para o planeta. E essas frequências, elas ativam a nível de DNA, né? Então, elas vão a nível dos nossos átomos mesmo, modificando toda a estrutura para nos liberar dessas crenças, desses padrões, de tudo que pesa e despertando a nossa memória cósmica, que é justamente a gente perceber que a gente é infinito, que a gente é abundante, que a gente é livre para ser quem nós somos, né? E não ficar condicionados à caixa. Então, as transmissões, elas vêm trazer isso, trazer a frequência do novo humano, da transição planetária, esse E despertar. como é que você vê, assim, você tem insights, né? Como é que você sente que vai ser esse novo mundo, né? Então, eu sinto assim que essa é uma transformação que a gente vai fazer juntos, né? Eu costumo dizer isso muito lá no meu Instagram, nos meus vídeos, que ainda falando da espiritualidade, transição, ainda tem muitas ciladas, ainda tem muitos enganos, né? Então tem algumas pessoas ainda que estão com o pensamento que algo vai vir de fora e que vai transformar o mundo para a gente, mas eu acredito que não, Não. que nós somos quem vamos transformar o mundo, né? E esse processo começa com cada um, porque percebe como que o despertar de cada um já influencia vários ao redor. Porque é igual eu fiquei pensando assim, né? Eu tinha uma vida normal, vamos dizer assim, né? E daí, de repente, as pessoas que me veem lá, os meus colegas de faculdade, de trabalho, de repente vêm lá eu postando um monte de coisa, vão perceber assim, epa, peraí, né? O que ela tá falando? O que aconteceu com ela? Né? Mas vai ter uma curiosidade, vai plantar uma semente. Então, assim mesmo, todas as pessoas, quando despertam, elas vão tocar várias outras pessoas também. E eu acho que é esse compartilhar, que é essa ressonância que vai fazer a gente ir se modificando e chegar a um ponto que a gente vai se desfazer de todas essas separações que a gente vê hoje, né? Até essa semana, essas últimas semanas aí que a gente viu trazendo de volta todo esse diálogo sobre o racismo, sobre o preconceito, enfim, né? Toda essa separação que a gente vê na sociedade é um resultado da separação que a gente vê dentro da gente. Porque quando a gente não aceita as nossas partes, quando a gente não aceita quem nós somos e ficamos tentando nos encaixar ali em alguma uma caixa, em algum modelo, né? E daí isso daí já é separação interna. Por isso que eu trabalho com a reconexão, que eu senti esse chamado, né? Que faz parte da minha missão, que é nos tornar inteiros. E assim como cada pessoa se torna inteiro, assim também a sociedade ela vai se transformando e vai se tornando essa nova terra que tanta gente quer ver, né? Sim, eu sempre falo que tem uma palavra, assim, para mim, é que mais salta nesse processo todo, que é a autorresponsabilidade, né? A cada debate desses, quando a gente coloca a responsabilidade do lado de fora para que alguma coisa seja resolvida, a gente não está assumindo a nossa responsabilidade de fazer o nosso papel. E, inclusive em questões macro, né? Às vezes a gente tende tanto a achar, não, isso é o governo que tem que resolver, isso são as empresas que tem que resolver, eu não tem nada para fazer em relação a isso. Sempre tem. Eu falo, por Uhum. exemplo, meio ambiente. Aí a gente fala, as empresas é que tem que parar de fabricar as coisas do jeito que fabricam, mas você está consumindo as coisas que eles estão fabricando. Então, será que você mudando os seus hábitos e as Uhum. suas escolhas em relação ao que você consome, você não está fazendo a sua parte? E assim vai para tudo, né?
Esse Exatamente. destaque dessa É essa semana, questão mesmo de sim, autorresponsabilidade é o foco mesmo, porque você quer a mudança, mas qual a mudança que você está fazendo na sua vida para contribuir com isso, né? Essa que é o questionamento. essa semana com o estudo que aconteceu, né, das vidas negras importam e tudo mais, me levou uma puta de uma reflexão. Eu fiquei pensando, gente, isso é uma coisa muito macro, né? O que que eu posso fazer, né, no meu pequeno âmbito aqui para reduzir a desigualdade, que é uma coisa muito fácil de falar, nossa, não posso fazer nada, o que eu posso fazer? E se colocar nesse lugar de, tipo, né, de paralisação. Eu falei, cara, eu posso. Aí eu comecei a seguir, acessei algumas pessoas trazendo algumas reflexões disso, e eu falei, pô, eu posso dar mais acesso ao que eu faço, ao meu serviço. E eu pensei, de que forma eu posso fazer isso? E eu comecei a abrir possibilidades de contribuição consciente, atendimentos solidários, alguns horários da minha semana, né, da minha agenda semanal, eu comecei a abrir para isso, para ampliar o acesso ao que eu faço. Eu falei, bom, é isso que eu posso fazer. Óbvio que eu não tenho como resolver isso para a sociedade como um todo, mas eu tenho como assumir a responsabilidade para o que eu estou fazendo. Estender a minha mão para as pessoas que estão precisando de ajuda e de repente não pode pagar a tarifa cheia do meu atendimento. Então, eu destinei alguns horários de contribuição consciente, destinei alguns horários para atendimento solidário. Eu falei, a pessoa que não tem acesso, se ninguém der uma oportunidade para ela de acesso, ela vai continuar não tendo acesso. Então, eu vou fazer a minha parte, vamos ver no que dá, vamos ver se eu consigo, né, contribuir para esse todo. E se a gente sempre pensar assim, né, porque com o medo a gente fica querendo acumular, fica querendo se proteger, fica com receio de fazer uma coisa que a gente não quer fazer, e o receio de se aproveitarem da gente, aquelas crenças todas, né, que a gente carrega. E aí a gente fica, né, naquela coisa, a esfera do eu, e não se move para a esfera do coletivo, né? E agora acho que mais do que nunca a gente está vivendo todas essas transformações justamente para sair da esfera do eu e começar a se conectar com a esfera do todo e fazer a nossa parte nesse todo, né? Alinhado a esse grande plano divino. Eu sempre falo, não tem papel mais importante ou menos importante. Se o seu papel é só a sua transformação, é a sua evolução, a sua cura, isso já é muita coisa. Para não menosprezar o seu próprio papel, né? Não julgar o seu próprio papel nisso tudo. Uhum. Nem todas as pessoas têm que fazer a mesma coisa, né? Isso que a gente tem que olhar, e é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas olham assim, vamos dizer, a gente aqui falando, conversando sobre isso, e elas sentem que elas não têm poder de fazer nada, de plantar uma semente, de transformar. E sim, a cura de cada pessoa já é semente. Elas já tocam com essa energia só pelo exemplo, né? E é isso até o que eu tenho falado no meu Instagram essa semana, que eu vou abrir as quartas-feiras lá para a gente fazer essa discussão, para trazer aí conceitos para desmistificar todos os padrões, os bloqueios que ainda nos limitam e também trazer essa conversa para as pessoas virem contar os seus aprendizados, porque não precisa você atingir um nível muito alto no sentido de falar assim, nossa, agora eu sou terapeuta, agora eu estou, né, trabalhando com cura. Não, você pode estar trabalhando no seu emprego, você pode estar na sua casa e ainda assim o seu próprio trabalho de autocura e de autoconhecimento já está aí fazendo muito a diferença. Né? Então, até te convido, mas Com se você quiser ir certeza. lá uma quarta-feira conversar sobre isso, contar um pouquinho a sua história também, vai ser muito Certeza. Algumas legal. das lives mais incríveis que eu fiz no meu Instagram foram justamente com pessoas que não trabalham com terapias. Uma delas foi a Fran. Foi uma conversa maravilhosa. Tinha tanta coisa para falar que eu tive que abrir outra live. Foi mais de uma hora. Quando a gente compartilha a nossa evolução, a nossa jornada, o nosso crescimento, né? Tudo que a gente passou na nossa vida, aquilo ali traz tantos insights. Foram as lives das lives mais ricas com essas pessoas que não trabalham com terapia, simplesmente falando do processo delas. É o que você vai começar a fazer agora com esses Uhum. bate-papos de quarta, né? Isso é fantástico. Quando a gente Uhum. compartilha isso, né, Fran, aí, linda? Foi maravilhosa a nossa live, só dela falando do processo dela, do que ela viveu, do que a gente aprendeu e batendo um papo ali, como se estivesse sentado numa mesa tomando um cafezinho junto ali, e a galera ouvindo e participando e achando aquilo riquíssimo. A gente aprender a compartilhar a nossa voz, né?
Há quanto tempo a gente ficou sim. se diminuindo, ficando dentro de uma bolha, achando que, ai, mas eu não tenho nada de relevante para dizer, e aquelas questões de autoestima que a gente precisa liberar, né? Que todos nós temos, em maior ou menor grau. E a gente vai, quanto mais a gente compartilha a nossa voz e se permite ser visto, nossa, mais a gente está acendendo pontinhos de luz ao redor do mundo, né? Uhum, exatamente. E é o que você falou, né? Todos nós ainda temos essas questões e que estamos trabalhando também. Quando eu comecei a fazer vídeo, né, que foi assim, eu falo que foi um empurrão, mas eu tinha escolha, né? Então os meus guias, a minha família falava, tá na hora de você falar. E eu pensava assim, tudo bem, mas eu tô canalizando, mas eu ainda só tô com curso de terapia ainda no começo, né? Como que eu vou poder fazer isso? Que bagagem eu tenho para falar com as pessoas, né? E a mensagem era sempre confia no seu coração. A sua transformação já é uma mensagem. E assim, todos têm, né? Mas conforme você vai se abrindo mais, você vai falando mais sobre isso e confiando mais que o seu caminho é o melhor caminho que você poderia trilhar e que isso já está inspirando com certeza muitas pessoas, mesmo que você não saiba disso. Só pelo fato de você existir, só pelo fato de você estar fazendo o que você está fazendo. Isso já inspira, né? E é esse o Com ponto que a certeza. gente tem que. Eu lembro no começo da minha transformação, né, que eu comecei a fazer os treinamentos e comecei a minha cura. As pessoas me olhavam assim no trabalho e falavam: mas o que você está fazendo que você mudou tanto, né? Hoje, quando eu falo quem eu era, porque agora as pessoas já estão acostumadas com a nova Maísa, digamos assim, né? Que é a Maísa que se resgatou, né? Que está voltando cada vez mais para sua essência. Mas quando eu estava lá naquela época, toda cheia de bagagem, toda cheia de pedras e máscaras, e as pessoas foram vendo aquela transformação. Hoje, quando eu conto como eu era e tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que eu carregava, as pessoas falam, não acredito, você? As pessoas ficam chocadas. Eu falo, gente. E eu tô aqui compartilhando isso com vocês justamente para vocês se inspirarem com isso, para vocês verem que esse é o caminho de todos. O nosso caminho é acessar o amor incondicional, acessar o nosso coração e só vibrar amor, né? E em relação à profissão, eu vejo no futuro, por exemplo, que sei lá quanto tempo vai levar para isso acontecer, né? Mas essa nova era, eu vejo todo mundo tendo espaço para exercer a sua missão, exercer os seus dons, exercer o que veio aqui para fazer. Hoje, quantas pessoas sentem um Uhum, chamado com a arte e não têm coragem porque tem essa crença de que não dá para ganhar dinheiro no Brasil sendo artista? Nossa, isso é uma crença muito uhum, forte ainda nesse meio artístico. E aí, sim. nessa nova era, eu vejo isso, todo mundo se apoiando, todo mundo exercendo o seu dom, a sua missão, e não menosprezar aquilo que você tem para passar através da sua arte, através do seu ofício. E não precisa ser só em termos de profissão, mas acho que a profissão fica muito nítido isso para a gente hoje, justamente porque muita gente exerce uma profissão só pelo dinheiro e não porque é o seu chamado do coração, né? Uhum, exatamente. E o propósito ele vai falar cada vez mais alto, com certeza, né? E o propósito de ser quem você é, né? O propósito é ser e não fazer. É isso que eu sempre falo e que foi mostrado na minha jornada que quando você se aproxima mais de quem você verdadeiramente é, aí você já está cumprindo o seu propósito, não precisa buscar nada além, Sim, às né? vezes as pessoas entram muito nessa, porque ficou meio batido esse tema do propósito nos últimos tempos, né? A pessoa acha Sim. que, eu ainda não consegui descobrir qual é o meu propósito, eu não sei o que que eu vim fazer. E vem justamente o fazer nessa Uhum, conversa, né? E eu falo, quanto mais você se uhum, trabalha e vai se libertando dessas amarras internas do seu pensamento, do que você acha, de quem você acha que você deve ser e você se permite ser tudo. E eu sempre falo isso: quanto mais eu vou me libertando, mais eu me permito não ser nada para poder ser tudo. E é isso, né? É exato. exatamente isso. Uhum, Não ficar se colocando em caixinhas, né? sim. E às vezes as Uhum. pessoas E não. entendem uma caixinha, às vezes, isso é uma coisa legal que eu trouxe, assim. Às vezes, quando a gente tem um julgamento de que a caixinha é positiva, a gente resiste mais ainda a querer sair dali de dentro.
Porque a você Sim, olha a caixa e aham. fala, nossa, essa caixa é horrorosa, deixa eu sair logo daqui, é mais fácil. Mas quando você olha aquela caixinha e fala, Uhum. ai, mas essa caixinha é tão boa, eu gosto dessa caixinha, deixa eu ficar aqui nessa caixinha. Isso também te limita. Exatamente. É a zona de conforto, né? Chamada zona de conforto. Estamos quase acabando o tempo, E o gente. Vai fazendo perguntas aí enquanto a gente vai terminando o bate-papo, se vocês quiserem, que o tempo está quase lá. sim. É, e o que você colocou, Maísa, também é muito legal, que é a questão de você se permitir ser tudo aquilo que você é, não ser nada para poder ser tudo, porque uma coisa também não é nem só as caixinhas, mas eu falo que é as máscaras que a gente coloca, né? No sentido que, por exemplo, no meu trabalho eu coloco a máscara de profissional. Aí em casa eu coloco a máscara da mãe, né? Por exemplo, da irmã, da filha, enfim, cada lugar que você vai, cada situação que você está, você fica tentando se adaptar a uma caixa, a uma máscara, né? E daí você pensa assim, ah, eu não posso falar isso aqui, eu não posso fazer isso aqui, porque isso não combina com isso. Né? Então, quantas pessoas me procuram, eu trabalho que estão naquela dúvida porque estão com medo de deixar para trás tudo que fizeram, porque isso não vai condizer com aquilo que eu vou fazer. Quem disse que não? Né? Então é aquela questão de criar conexão, que você pode ser tudo aquilo, você pode usar toda a bagagem, e isso é muito interessante também na reconexão do ser, porque você consegue perceber que todo o seu caminho é perfeito e que não tem nada em vão que você viveu. Né? Igual eu coloco, por exemplo, né? Eu falei que eu comecei algumas faculdades, terminei, e daí eu fico pensando assim, né? Como que o que eu fiz, por exemplo, em economia vai casar com o que eu estou fazendo agora com terapias? Mas casa, não foi em vão que eu passei aquele Nada, nada é em vão. aprendizado. Hum. Eu também tive um caminho, me Isso formei que em é interessante. administração, trabalhei em empresas a minha vida inteira, trabalhei com gestão de riscos. E, cara, nada é em vão. Hoje, né, toda essa visão administrativa, hoje eu sou autônoma. Essa visão super me ajuda a gerenciar a minha vida, a organizar a minha vida. Nada é em vão. Aí eu fiz curso de fotografia, uma época eu fotografei festa, casamento. Pô, hoje eu uso várias fotos minhas para publicar coisa no Instagram. Eu tenho uma visão legal de artística, de composição de fotos. Se algum dia eu for fazer, sei lá, alguém for me fotografar, eu consigo ter essa noção para trazer isso para o meu trabalho. Ó, mas como saber qual Sim, é a nossa essência? É ser somente emoção, deixar a razão de lado? Para além da meditação, o que fazer para descobrir a essência? Não, de modo algum é deixar a razão de lado. Tudo é um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio. Emoção e razão coexistem por um motivo, né? A energia feminina e masculina tá dentro de todo mundo. A razão é fantástica. Não dá para a gente ser só emoção nem só razão. Isso é um desequilíbrio. E a nossa essência, na minha visão, é um papel de libertação, é um papel de cura. A meditação é só uma ferramenta. A gente não precisa se apegar à ferramenta. A gente vai trilhando o nosso caminho de exato. libertação e vai chegando nessa essência, né? Temos menos de 2 minutos. Fala aí um pouquinho como você entende isso que para a gente chegar na nossa essência. Eu sinto assim que a coisa central, né? Se eu for falar só uma coisa que a gente tem que deixar de lado, eu falaria que é a vozinha do medo. Né? Que o medo é o principal limitador da gente. Então, começar a identificar quando o medo está falando na sua vida, né? O medo de não ter dinheiro, o medo de não ser reconhecida, o medo de não ser amado, o medo de não pertencer. Então, olhar para esse medo e daí você começa a desmistificar isso, dissolver, e é assim que você vai chegar mais próximo da sua essência, que é amor, né, gente? Puro amor. Que é a união de todas as partes. Maravilhoso. Gratidão, Ariá. Foi incrível. Com certeza vou lá bater um papo com você na Gratidão, menina. quarta-feira.
Eba, vou te esperar lá. Foi maravilhoso. Quem Foi quiser, muito depois eu vou bom. disponibilizar no IPTV, tá? Vai ficar gravado esse bate-papo lá. Graças a Deus, agora fica assim, né? Gravado, aí a gente pode ver várias vezes. Obrigada, querida. Adorei você ter aceitado o convite, adorei nosso bate-papo e vamos nos encontrando aí nos nossos trabalhos, no nosso caminho de luz. Obrigada a todo mundo que acompanhou e um excelente dia para vocês. Beijos. Sim, gratidão a todos. Beijo.